dessa vergonha aí da maior goleada da história do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Cara, faltam até palavras, porque tinha tanta coisa para debater aqui, só da partida em si, da mudança de formação, mas depois de um 6-1, cara, com gol de Davi Luiz, que estava sumido, o Gabigol entra, faz gol, o negócio não andou, né, Edmundo? Boa noite para você, cara. Se é que a gente pode dar boa noite, né? Pelo menos tem uma galera aqui querendo ouvir o que a gente tem para falar. Cara, para mim é muito claro, assistindo o jogo aqui, deitado no meu sofá, muito claro. Primeiro, falta liderança ao Vasco, ao time. Verratti, coitado, corre sozinho. Futebol, já falei aqui 500 vezes, é um misto de inspiração com transpiração. Você precisa transpirar. E a galera não transpirou hoje no Maracanã. Depois, o Zé Gabriel, com toda a sua dificuldade, tentou ali dar uma chegada ou outra, mostrar que o Vasco tem que ser respeitado, que tem que respeitar o Vasco, enfim. Mas o jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo. E os craques chamaram a responsabilidade, diferente do craque do Vasco, que se escondeu do jogo. Em algum momento, até do jogo, comentarista de televisão, em algum momento parecia que o Vasco estava com -2. Claro que teve a expulsão do João Vitor, expulsão até justa, mas eu acho que teve muito erro de estratégia, né? Quando você joga com três zagueiros, fatalmente você vai perder um jogador no meio-campo. E foi exatamente nesse setor, no meio de campo, que o Flamengo dominou o jogo. O Arrascaeta jogou sozinho, o Nico de la Cruz brincou no jogo, o Gerson também. Foram os grandes destaques do jogo, é claro. O Cebolinha fez um belíssimo gol, fez a jogada do segundo gol. E aí parece que foi... Se eu não visse que era futebol, eu ia dizer que era boxe. Foi knockdown. Foi pão, pão, 3, 4 porradas que o Vasco foi à lona. E aí depois era rezar para o tempo passar e acabar o jogo. Então falta liderança, falta tudo, cara. Eu acho que eu não culpo o Léo Jardim, porque ele nos salvou muitas vezes, mas foi mal hoje também. Acho que o único jogador que merece o respeito no jogo de hoje, eu respeito todos, tá? Respeito e admiro todos eles. Mas no jogo de hoje foi o Verratti, que se doou sozinho. Não só porque ele fez o gol, mas pela entrega dele durante os 90 minutos de jogo, que o juiz acabou antes, para não ficar mais feio. Exatamente. Aliás, né, já foi a maior da história, a maior goleada da história. Estou tentando arrumar aqui, tá, pessoal? Coloquei na 5G que estava ruim na internet, mas dava para ter sido mais, inclusive, infelizmente falando, tá? Infelizmente. Obrigado a todo mundo que está chegando aqui. A gente vai aos poucos tentando colocar um pouco, falando desse jogo. É meio difícil, né, Edmundo, que a gente falar da estreia do Pacheco. O que você achou da formação? É difícil elogiar alguma coisa, né, cara? Porque o time parecia que não tinha treinado, né, cara? Não, mas eu acho que a gente pode falar sim, pode falar sim. O técnico europeu está acostumado com jogadores europeus, né? Claro. Embora lá em Portugal jogue muito brasileiro também. Mas o jogador europeu tem mais facilidade de assimilar a parte tática. E ele teve tempo aí, pelo menos uns 9 dias, para treinar a equipe para esse jogo. Eu não achei que a formação era ruim, mas a linha de 5 lá atrás, o tempo todo, só para marcar o Pedro e o Everton Cebolinha. Então você perdia jogadores em outro setor, que era no setor de meio campo. Foi onde o Flamengo deitou. Gerson, Nico de la Cruz e Arrascaeta brincaram, né? O Arrascaeta, então, jogou quase que sozinho em campo, passeou, fez o que quis.
Então, eu acho que tem erro de estratégia. Acho que você não adianta você só pensar no seu time. Você tem que pensar qual é o ponto forte do time adversário, tentar neutralizar o ponto forte do time adversário, né? Para a partir daí você não tomar gol e fazer os gols. O Vasco, o Flamengo teve tudo a mais posse de bola, mais finalização, mais. Parecia um jogo de adulto contra criança. Eu até comentei isso, que parecia, pô, a zaga tinha algumas coisas que eles faziam que parecia sub-15, cara. Era impressionante. E você acha que de alguma forma, Edmundo, é claro que fazer gol é sempre bom, mas o gol muito cedo do Vasco pode ter atrapalhado a estratégia ou nada a ver, Edmundo? Tô falando bobagem. Não, a gente brinca muito que time pequeno não pode fazer o gol muito cedo, não, senão ele revolta o grande. Mas no caso, o Vasco é gigante, cara. O Vasco tem o mesmo tamanho, a mesma envergadura do Flamengo. O Flamengo só está com projeto esportivo há mais tempo, né? Eu espero que agora o Pedrinho tome conta do futebol do Vasco de uma vez por toda e comece a trabalhar é, num projeto esportivo, porque tem pelo menos 10 jogadores que não servem para o Vasco e estão lá no elenco, né? Porque as contratações foram muito equivocadas. O Flamengo tem no banco o Léo Ortiz, zagueiro de seleção brasileira. Léo Pereira machucado, e mesmo assim a zaga do Flamengo é melhor do que a do Vasco. Os dois que jogaram hoje seriam titulares no Vasco. Então tem muita coisa errada. Você vê, Bruno Henrique, Gabigol, tem uma série de jogadores no banco de reserva. Então, claro que o Flamengo está mais organizado, tem mais dinheiro, né, tem um orçamento maior, mas tem projeto esportivo, eles estão bem, o time é bom, né, estou dizendo na temporada passada. E eles vão atrás do melhor técnico do Brasil, né, que acabou de sair da seleção brasileira, vão atrás de jogadores importantes, vão reforçando o time para ter um time forte no time titular e um time reserva bom também. E o resultado foi o que a gente viu hoje no Maracanã. O Vasco não, o Vasco tem um pensamento completamente diferente, contratações equivocadas, craque do time que não chama responsabilidade, né? Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Se sobressai aqui num jogo contra um time pequeno no Carioca, dá um passe ali ou outro num jogo contra o Vitória da Bahia, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. O Flamengo estava perdendo, ele chamou a responsabilidade, pegou o jogo, botou a bola debaixo do braço e comandou a virada histórica da equipe do Flamengo em cima do Vasco. Cara, a gente não tem muito o que falar, mas eu acho que a gente, do Álvaro Pacheco, que primeiro tem uma carreira muito curta, é o primeiro grande desafio da carreira dele. Conhecimento de Brasil quase que zero, né? Quase que zero. E acho que ele errou na estratégia. Porque não sei se você reparou, não é só ter 3 zagueiros. No lance da expulsão, ficou muito claro que os comentaristas da televisão estavam dizendo que quando o Vasco tinha a bola, o João Vitor era quem saía para o jogo. Então ele virava um volante. Isso já foi feito muitas vezes no futebol, né? Mas você tem que ter um jogador de qualidade para isso. Os laterais não foram à linha de fundo nenhuma vez. Puma Rodrigo disperso novamente. Cebolinha deitou nele ali. Enfim, muita coisa errada. Não é só o placar, tá? O placar acontece. Acontece. Se fosse 1-0, 2-1, mas com esse volume de jogo, com esse monte de coisa errada, estaria aqui falando a mesma coisa. Exatamente. E assim, eu até ia falar sobre isso, né? O lado ali do Pumita foi onde o Everton Ribeiro participou de 3 gols ali, né? E assim, a gente sabe como funciona, né? Fez o gol, virou o jogo, empatou, virou, fez 3, aí já sabe que já fica um pouco mais tranquilo o jogo, ainda mais com o jogador a mais. Mas deixou esse espaço para conseguir fazer tudo isso e não tinha sido na expulsão. Minha família, ficamos aí com o canal do Ed aí, Edmundo, e com toda
toda a explicação aí que ele falou, crítica, não foi crítica só do gol, só 2 gols dos 6 gols, mas também ele falou sobre o jogador, sobre o técnico que foi primeiro jogo a ele mandante, ele treinando e já chegou tomando de virada por 6-1. Então, torcedor vascaíno, deixa no comentário aí o que é que vocês... não tem nem como desculpa, não tem nem como nada. Mas deixa no comentário aí para o que vocês acharam. Qual que o Vasco tem que ter mais um zagueiro, ou então mais 2 zagueiros, ter mais um atacante. E deixa aí no comentário pra gente estar por dentro de tudo aí e dar essa força pra gente, se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí pra ter as notificações e compartilhar com todo vascaíno. E não deixa de deixar aquele like, compartilhar, e que a gente vai ficar aí por dentro de tudo. E deixa no comentário o que vocês esperam do Vasco no próximo jogo, na próxima guerra, como se diz, próxima guerra que eles vão ter. Deixa aí no comentário pra mim vou estar respondendo todos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu, fui. Deixa aquele like aí.